coletiva de Mano Menezes, o Grêmio venceu e tá longe da zona. Deixa o teu like, te inscreve, vem com a gente, vamos, mano! Qual a importância, o tamanho dessa vitória, aonde a gente está se aproximando de uma parada, agora para o Mundial de Clubes, e o que nessa parada também vai poder tirar de proveito nessa caminhada, mano? Boa noite a todos, estamos muito contentes com a atuação da equipe. Foi uma atuação muito consistente, acho que é o nome certo, o adjetivo certo para definirmos o que a gente fez hoje. Iniciou o jogo bem consciente do que queria fazer, foi cada vez melhor. Uma vitória muito justa e que nos dá o alento, nos dá confiança para saber que podemos mais e vamos fazer mais num curto espaço de tempo com os jogadores que estão no nosso elenco. Eu sempre disse isso, né? Que nós tínhamos aí jogadores de qualidade que com a retomada da confiança e acima de tudo de um trabalho de preparação que julgamos mais adequado para a característica do futebol brasileiro e da exigência do futebol brasileiro, teríamos um crescimento individual, e esse crescimento individual ia partir de uma ideia de jogar. Acho que hoje foi nítido e claro aquilo que queríamos fazer. A equipe sempre esteve próxima, sempre disputou todas as bolas e porque estava próxima e bem posicionada foi capaz de disputar. Sempre é muito difícil jogar aqui contra o Juventude. Juventude impõe um grau de dificuldade bastante grande a todos os adversários que vêm aqui. E estamos contentes exatamente por termos feito bem a nossa parte para fazer, depois de bastante tempo, a terceira vitória consecutiva, jogos sem sofrer gols. Eu acho que na semana aí falei sobre isso e alguém questionou dizendo que os adversários aparentemente eram frágeis, né? Ou que errava e por isso que não estávamos tomando gol. Eu acho que o adversário de hoje pode ser considerado um adversário de alto nível de Série A. E a gente cedeu pouco em termos defensivos e acho que isso vai dando solidez àquilo que pensamos. É cedo ainda, sabemos que o caminho é longo, mas temos capacidade para percorrê-lo. Acho que isso é o mais determinante para o torcedor entender e enxergar juntamente com a gente. Mano, aqui, boa noite, Bruno Flores, Rádio Gaúcha. Queria que tu explicasse a tua escolha e como é que tu viu o teu lado direito, né, de início de jogo, com o Gustavo Martins e com o Alisson, com dois garotos que formaram ali aquele lado direito. E especialmente, falasses agora na consistência, né? Me recordo em outras entrevistas coletivas, tu mencionares que o Grêmio dificilmente teria uma evolução num curto espaço de tempo, que a parada seria muito importante para a gente ver uma melhora tão significativa no time. Mas, para muita gente, o jogo de hoje foi o melhor da temporada. O que explica que, nesse curto espaço de tempo, tenha acontecido uma melhora de imposição do time, de muito cedo fazer gol, continuar pressionando, perder até chances com volume ainda no primeiro tempo, por exemplo? A escolha que fizemos de não jogar com a equipe na quinta-feira. Então, na verdade, não tivemos o jogo no meio da semana para esse grupo que entrou em campo na sua grande maioria. E certamente não teríamos capacidade de fazer um jogo assim se tivéssemos jogado o jogo da quinta-feira. Então, são escolhas duras às vezes que temos que fazer, escolhas que às vezes na parte externa é incompreendido e não podemos falar sobre tudo, né? Mas hoje certamente os jogadores puderam entregar uma disputa de um jogo mais intenso durante todos os momentos do jogo. Tá? Hoje a gente foi muito mais agressivo na marcação. Se você vê a maneira como fomos encontrar os extremos deles lá na frente, isso é saúde, é organização, mas também é saúde, né? E isso inibe aquilo que o teu adversário pode fazer. Quando você está num desgaste, que joga 3 dias e depois vai de novo, você nunca vai inteiro para o jogo, aí você já tem que pensar em terminar bem, aí você já tem que, às vezes, controlar um pouco aquilo que não deve ser controlado. A equipe estava num estágio que era muito necessária a escolha da semana.
Talvez lá na frente vamos poder fazer mais jogos assim em sequência, porque vamos estar melhores como um todo. Também vamos estar melhores como organização de equipe. A organização vai poupando forças, né? Você faz melhor aquilo que é a sua função. Então foi possível em função disso e também da boa atuação de alguns jogadores que são fundamentais na equipe, né? Acho que Cristaldo hoje fez comigo disparada a melhor atuação. Acho que Alisson também, iniciando o jogo, também fez uma atuação muito boa, deu força, deu aproximação, porque naturalmente um canhoto aí vem mais para dentro para se aproximar de Cristaldo, de Vila Sante, que esteve muito bem. Defensivamente também estivemos muito firmes, acho que é por isso que levamos o resultado justo com uma atuação de alto nível. Mano, aqui, boa noite. Queria pegar esse ponto ainda do Cristaldo e principalmente do Alisson. Queria que tu falasse bastidores, como que tu preparou a titularidade do Alisson para esta partida. É um jovem da base que agora vem ganhando minutagem, hoje se destacou na partida. E em muitas coletivas tu falou sobre a necessidade de ter este complemento para o armador principal. O Alisson pode ser esse jogador na tua concepção? É o que mais se aproxima de estar na extrema e poder estar dentro também, né? A gente sabe que lá na base ele já jogou como meia, mas a característica dele é de um meia atacante, então sempre procura mais a profundidade do que a aproximação. Mas é inteligente para entender bem as coisas, né? Vai ver que é bom para ele vir para dentro e fugir do lateral às vezes. Isso cria uma variação para a equipe do atacante principal poder atacar a fundo, porque você tirou o lateral do lugar. Então é uma série de coisas. Alisson, como você sabe, fez uma cirurgia recente de joelho. Isso ainda está em processo de adaptação. Quando você tira o menisco, o osso tem que ter uma nova adaptação, porque não tem aquele amortecedor que sempre esteve aí, né? Alguns se adaptam um pouquinho mais rápido, outros demoram um pouquinho mais. E ele sofreu um pouco e a gente teve que tirar ele por isso. Tivemos que fazer um tratamento médico para que ele pudesse fazer um jogo desse nível, sem dor, sem incomodar, porque é muito chato você estar jogando com dor e também te preocupa, porque sempre transmite a ideia que você pode se machucar mais gravemente, a cabeça não fica 100% boa. Então a gente cuidou para que a gente pudesse fazer isso com ele, né? Questão da outra pergunta, não, né? Só o Alisson, né? Cristaldo é um jogador muito específico, né? Ele não pode baixar tanto no campo, porque ele não é um jogador de força de transporte de bola, mas se nós conseguirmos levar a bola até aí com uma qualidade de construção no primeiro estágio melhor, ele pode ser decisivo para a equipe. Toda vez que a bola passou aí no pé dele, ele aproximou uma jogada de qualidade. Acho que a tendência é a equipe crescer a partir do momento em que ela ficar mais calma para esperar a bola chegar no lugar decisivo. Quando a gente não está bem, como nós não estávamos, a ansiedade de querer ajudar atrapalha. Então você quer aproximar, você quer fazer mais do que precisa e aí não está no lugar decisivo, onde ele é decisivo e como foi decisivo para a gente hoje. Tudo bem, mano? Aqui, boa noite. Agora vem a parada, né? Dá para recuperar... A primeira parada. Dá para recuperar alguns jogadores e também para contratar. Como é que vai acontecer as contratações? Vai ter uma conversa com a direção? Vai ter uma reunião com o Filipão? O torcedor, é claro que é ansioso, né? E na sua opinião, o que o Grêmio deve reforçar? Quais os setores daqui para frente? Porque com a vitória hoje o torcedor já pensa em algo maior no Campeonato Brasileiro. É verdade, né? Estávamos olhando para baixo, agora estamos olhando para cima, né? A gente que trabalha com futebol e tem experiência sabe que, mesmo que estávamos na situação que estávamos, temos que ter tranquilidade de trabalhar e fazer as coisas certas.
E agora que podemos olhar um pouquinho mais para cima, vamos ter que continuar trabalhando certo e fazendo as coisas certas. Contratação não falamos publicamente, porque não tem sentido, esse ou aquele, não aquele, vamos trabalhar, estamos trabalhando, não é esse ou aquele, é o departamento de futebol, como sempre faz, e como funciona assim nos grandes clubes todos. Tá? Tem as questões financeiras que precisam ser equacionadas, às vezes gostamos de algo, mas não está no alcance nesse momento. O mais importante é completar o grupo com jogadores caracterizados com o que não se tem, para completar o elenco. Quando o elenco é repleto de opções e de equilíbrio, nós vamos fazer uma equipe melhor. E essa equipe melhor vai fazer todos melhorarem. É isso que a gente acredita, não tem milagre nesse negócio, né? Raras exceções que você monta de uma hora para outra e sai andando. Não é provavelmente o que vai acontecer conosco, mas a demonstração que demos hoje tira aquele pré-conceito de que nada serve, de que tudo está ruim. Tudo estava ruim porque nós não estávamos bem como um todo. É verdade, temos que assumir isso. Tá? Mas sabemos que temos no nosso elenco jogadores de qualidade para ter mais. Então, é isso que nós vamos fazer nessa hora, nessa primeira parada, que temos aí os 10 dias. A partir de quarta-feira trabalharemos para o Corinthians exclusivamente, né? E depois trabalharemos para o restante da temporada. Acho que a equipe vai estar melhor. Acho não. Garanto para o torcedor que ela vai estar melhor. Mas não porque vão chegar jogadores que vão, com um passe de mágica, resolver todos os nossos problemas. Não, porque eles vão fazer parte também de uma ideia de equipe que é o mais importante. Mano, boa noite. Hoje o quarto jogo, então, em sequência do Grêmio sem sofrer gols. A gente vê uma melhora nos números, mas também, principalmente nos últimos 2 jogos, na organização defensiva do Grêmio. De fato, uma boa atuação da defesa. Eu vejo como um ponto em comum a presença do Gustavo Martins na lateral direita. Queria que tu falasse um pouco desse equilíbrio que ele traz, porque ele ajudou também na construção, não só defensivamente. Se ele se credencia a ser titular por conta disso, como é que está a situação do João Pedro, João Lucas, a recuperação dos dois? Bom, o João Lucas talvez seja o primeiro que vai estar pronto, né? João Pedro fez uma cirurgia, então é um processo de recuperação mais longo. E Igor Serrote vai estar aí de volta quando voltarmos da parada para os mundiais, tá? Eu não me preocupo muito com essa questão de titular, isso é mais vocês que se preocupam. A gente tem que ter vários titulares, muito mais do que 11 titulares, quando se joga de 3 em 3 dias, um jogo mais difícil do que o outro, né? Quando você começa a calcular os pontos que você precisa ir conquistando, você olha na tabela, dá meio que um desespero, né? Porque não tem uma molezinha. Então, assim, tem que estar o cara em condição muito boa, muito inteiro, para fazer um jogo nessa intensidade que nem a gente fez hoje. E todos estando bem, o sistema estando bem, todos vão saber fazer bem a sua função, eu tenho certeza absoluta disso. Mano, queria que você falasse um pouco sobre o Riquelme, porque na última parte dele foi relacionado de última hora, ganhou minutos, fez gol, hoje mais uma vez volta a ganhar minutos. Queria que você falasse sobre essa transição. E se me permite mais uma, você falou em complementação de grupo. O volante Alex Santana do Corinthians, é esse jogador que complementa o grupo? Olha, não falo sobre nomes, porque isso sempre atrapalha qualquer negociação. Só pode atrapalhar, ajudar nunca ajuda. É do Grêmio. Então, quando for para falarmos, é quando o jogador vai ser apresentado. Depois de ser apresentado, falo para vocês sobre qualquer jogador e o porquê imaginamos ele estar conosco, tá? Questão de Riquelme. É um jogador que a gente precisa ver um pouquinho mais, ver no sentido de amadurecer, né? Não é fácil entrar como entrou hoje. É muito melhor entrar como entrou na quinta-feira, né? Com muito volume de jogo, com bastante coisa ofensiva, que é a característica deles. E hoje a gente optou por já colocar ele numa função um pouquinho diferente, porque o jogo achamos que requeria aquilo naquela hora.
ter um homem a mais de contenção no meio era fundamental para encerrar o jogo, fazer o fechamento bem. Então fizemos isso, tá? A função que ele joga e que acredito que jogue melhor é mais por dentro. E aí temos que ajustar a equipe para tirar o melhor, ou às vezes usar um e às vezes usar outro. Eu acho que eles têm bastante capacidade, a gente já tinha visto isso. Agora é um caminho de término, de formação, de aproveitamento, de ganhar minutagem, de ganhando amadurecimento, tá? Profissionalismo. Então tudo é um pacote. Eu acredito que eles têm a capacidade para ajudar a gente já a curto prazo e nós vamos aproveitar se eles tiverem. Mano, boa tarde. Talvez mais do que o Boa noite. Boa noite. Bom, 6h37, tarde ou noite? Não, que agora é um desejo. Boa noite. Boa noite. Pode ser. Mais do que o resultado, mano, a gente vê que o desempenho foi condizente com aquelas etapas de progresso que tu já citou várias vezes nas coletivas, que a gente sempre te pergunta, quando isso vai acontecer? Hoje a gente viu o time dar esses passos à frente que vinham sendo elaborados e treinados e trabalhados. Percebe também, mano, assim, obviamente não temos tanto acesso, mas parece que o resultado, o momento, traz um pouco mais de confiança, um pouco mais de leveza para o ambiente que ajuda a trabalhar. Parece não, certamente. E eu te pergunto assim, como aproveitar agora, não é a parada mais longa ainda, não é o definitivo que vai poder fazer um planejamento mais de folga, de reformulação de partes do elenco. Como é que leva esse momento adiante e se constrói em cima disso para seguir dando esses passos à frente que precisam ser dados? Às vezes nós até evitamos de falar daquilo que vemos como evolução quando o resultado não anda paralelo com isso. Porque não adianta falar muito sobre isso, eu sei. Tá? Se o resultado não vem, a gente não consegue convencer as pessoas de que nós estamos melhorando. Então tem que vir o resultado mesmo. O resultado é parte importante, eu digo fundamental dessa confirmação da evolução. Porque só ele dá essa confiança final que nós estamos falando. Porque se você joga bem, você organiza bem, você não atinge o objetivo, sempre tem uma desconfiança. Mas faltou algo, sempre está faltando alguma coisa. Então hoje faltou pouco, acho que entregamos bastante. Acho que é um jogo modelo do que podemos fazer e eu diria o caminho a percorrer para chegar depois em algo melhor ainda como jogo coletivo. Né? Acho que os jogadores saem muito confiantes, isso é bom. Agora vamos perder alguns jogadores do grupo que vão estar em suas seleções, isso já cria uma dificuldade que você não pode tê-los, né? Mas é assim, vamos trabalhar com os jogadores que não vão para a seleção, é a grande maioria que temos, acho que temos a capacidade para fazer aí 8 dias de trabalho muito bem feito, para enfrentar um time que também vai exigir bastante da gente na nossa casa. Quero aproveitar a oportunidade de convidar o torcedor, eu sei que está longe, mas é um jogo muito emblemático contra o Corinthians, na Arena, antes da parada grande. Gostaríamos muito que ele estivesse conosco, acho que o que ele viu hoje ajuda, ele está conosco. Eu vi muita gente pedindo desculpa para os que foram na quinta-feira. Eu quero dizer que o que fizemos hoje é para eles também, que estiveram lá conosco na quinta-feira. A gente é um Grêmio só, todo mundo vai trabalhar no mesmo sentido e eu espero que o torcedor também esteja conosco, porque aí nós seremos mais fortes na nossa casa, muito mais ainda. Mano, boa noite. Em relação a, acho que um dos primeiros jogos no ano que o senhor deve ter falado com eles que a pressão estava do lado de lá, está na zona do rebaixamento. Então, o tempo estava correndo para eles hoje no jogo. O quanto que o senhor utilizou na preleção ou até mesmo na semana para dar tranquilidade, para realizar um jogo quase perfeito que foi hoje? E como eu não lhe vejo muito, como é que está a situação do Amuso, só para também atualizar a gente? Olha, eu não gosto muito de usar o vestiário do adversário para motivar o meu time. Eu acho que o grande motivo de estarmos fortes, temos que ter nós dentro da nossa casa. E foi lá que nós fomos encontrar.
e disse algumas coisas que não disse na entrevista porque não podia dizer. Posso? Porque hoje dá para falar, né? Quinta-feira, quando a gente não fez o 3-0 que precisava fazer, a gente, em termos de criação, fez um dos melhores jogos que a gente fez em termos de número. A gente chutou 25 bolas dentro da área. Saiam aí procurando um scout de jogo de uma equipe que concluiu 25 vezes de dentro da área num jogo, né? Tivemos 7 grandes chances de gol. Não fizemos. Foi esse pecado aí. Tá? Então, aquilo que aconteceu lá também esteve aqui hoje. Também tivemos muitas conclusões de dentro da área. A equipe está chegando para fazer essas conclusões aí. Inevitavelmente, quando a equipe começa a chegar aí nesse último estágio, os gols vão acontecer, os gols do resultado. E se paramos de tomar, como paramos, isso vai significar resultado positivo, vai significar vitória. Tá? A Muso já queria vir ao jogo, já queria ficar à disposição do jogo. Mas como ele perdeu 4 quilos, a gente achou muito arriscado e seria correr um risco muito grande de uma lesão muscular, porque você fica debilitado e isso tem a consequência que pode ser muito pior do que tudo. Então a gente, mesmo tendo um jogo importante como tinha aqui, entendeu que esse deveria ser a nossa decisão de departamento de futebol como um todo. Boa noite, mano. Tudo bem? O Grêmio ele não tem no elenco há algum tempo um jogador assim, mais camisa 8, claro, não nas questões de qualidade técnica, mas um jogador mais estilo como o Maicon, o Arthur, na questão de toque de bola, cabeça em pé, um jogador que organize, a partir de até seja capaz de ajudar o meia, né, o armador, como tu falou em uma outra coletiva sobre a questão de ajudar o meia. E porque o Vila Sante tem uma outra característica, mais de imposição física, desarme. Tu sente falta de um jogador assim, mais um camisa 8 de toque de bola, que seja capaz de ajudar o meia e também fazer uma boa criação de jogo? Obrigado. Olha, as composições de time vão acontecendo, né? A gente optou por colocar 2 jogadores em linha porque entendeu que isso ia dar segurança para a equipe primeiro. É óbvio que ao colocar 2 em linha, você às vezes sente pouco de falta de um jogador que chega para concluir na área do adversário, que às vezes até infiltra como jogador surpresa. Os 2 jogadores que estão fazendo a função, Dodge e Vila Sante, são mais camisa 8 do que camisa 5. Camisa 5 tradicional, aquele que nós conhecemos e que tu é muito novo, talvez não tenha conhecido. Um jogador de contenção, que os portugueses chamam de trinco, e que os argentinos consideram o jogador de maior confiança em suas equipes. Que é o jogador que defende, que entra no meio da defesa para fazer cobertura, quando os zagueiros escorregam para o lado. Nenhum dos 2 são exatamente esse jogador. Mas também não sou um jogador de tanta infiltração. Tá? Mas achei que o meio-campo com os 2 hoje funcionou pra caramba. Né? Então, as equipes funcionam de várias maneiras, algumas de um outro, e o treinador tenta completá-la para que ela seja equilibrada, mais equilibrada possível. É o que eu tento fazer sempre. Saio muito satisfeito do jogo de hoje com os 2. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal. Boa noite. Esta foi a coletiva de Mano Menezes. O Grêmio ganhou a 2ª consecutiva. Aliás, o Grêmio ganhou na Sul-Americana, mas eu não conto, porque foi... era um amistoso, mas o Grêmio ganhou, jogou muito bem. E o Grêmio começa a se distanciar do C4, que é muito importante. E hoje, Painato, faz o crime, Painato. Faz o crime no Inter, Painato. Eu tô contigo.